Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Hoje nós vamos dar continuidade a esses recados que nós estamos dando aos homens. Então, os homens continuam sendo ainda o objeto destes recados, desta série de vídeos do projeto Famílias do Imaculado Coração de Maria. Este projeto que é do Instituto Regina Coeli, junto com o missionário Anderson Luiz dos Reis. Eu gostaria também de aproveitar, já que nós tocamos nesse assunto, de pedir que você se inscreva no nosso canal, que se inscreva no canal do Anderson. Em ambos nós temos conteúdos importantíssimos, não só sobre esta realidade, mas também sobre espiritualidade, sobre a própria restauração da igreja e da sociedade, o combate às ideologias anticristãs, antifamília. Nós precisamos estudar, não tem como. Mas eu gostaria também de fazer um outro pedido hoje, na verdade um convite. O Instituto Regina Coeli vai começar a partir de agora trabalhar principalmente não, mas também no Instagram. Nós temos já uma conta no Instagram que está pouco movimentada por enquanto. Porém, nós temos um trabalho, um projeto com vistas a um trabalho sistemático e intenso, justamente neste aplicativo tão importante também. Então, lá nós vamos passar a ter lives, postagens diárias, nós vamos poder interagir mais com cada um de vocês, nós vamos poder conhecer mais a cada um e, ao mesmo tempo, nos formarmos mutuamente. Então, é um apelo, um pedido. Comece também a seguir a conta do Instituto Regina Coeli lá no Instagram e se prepare para as novidades que nós vamos começar a ter, juntamente com a continuidade desses trabalhos que nós já estamos nos propondo. Então vamos lá. Homens, este recado aqui é muito importante. As famílias, como nós já falamos, dependem da restauração da masculinidade e da paternidade. Eu, enquanto homem, estou aqui consciente da minha função e também consciente da função que é nossa. Nós, enquanto homens, temos uma missão: sermos mais homens, sermos pais verdadeiramente, no sentido da paternidade espiritual. Não podemos simplesmente sermos pais biológicos. Não basta só, nós já falamos isso, não basta só gerar o filho e dar a condição material. Hoje em dia muitos dizem isso. Mas eu dou a educação para o meu filho, eu pago o colégio dele, eu já trago comida dentro de casa, então eu já estou cumprindo com a minha função. Não, isto não é cristão. Tá? De imediato nós temos que dizer, nós temos uma função espiritual dentro da nossa família, uma função inclusive educacional. Tem coisas que só os pais conseguem educar os filhos. Tem coisas que nós não conseguimos deixar para as mães. E as mães mesmo sabem disso, que elas não conseguem fazer certas coisas. Por isso, mães, mandem esses vídeos para os seus maridos, peçam que eles assistam. E vocês, homens, mandem para os seus amigos, compartilhem esse vídeo para que eles possam tomar consciência disso. Se nós não fizermos isso, se nós não fizermos este esforço, nós não vamos restaurar nossas famílias, não. Nossa Senhora está muito desejosa de santificar as nossas famílias e restaurar nossas famílias, mas ela quer contar com o nosso sim. E o sim a quê? O sim à nossa missão. A nossa missão de homens e de pais. Tanto quanto das mães, das mulheres, mas isso a gente vai falar em outro momento. Hoje o recado é aos pais. Gente, olha que grave. Que impressionante e, ao mesmo tempo, que triste a situação
da paternidade, da masculinidade. As causas da dissolução da vocação paterna são muito variadas. O resultado, por um lado, é a corrupção cultural e social, que vem verificando-se há muitos séculos. E, por outro lado, o objetivo de campanhas sistematicamente organizadas e executadas. Que o fim dessas últimas seja conseguir uma sociedade de indivíduos despersonalizados para manejá-los segundo o querer arbitrário de poderes misteriosos, pode ser pura especulação ou não. Porém, o resultado perceptível é uma massa de cordeiros aos quais se pode levar pelas narinas. Isto é inegável. Olha que forte, gente. Independente se foi planejado ou não, mas a gente sabe que foi. A destruição da paternidade. Independente disso, o que nós temos como resultado é que os nossos filhos estão sendo levados como cordeiros pelas narinas. O que quer dizer? Pelo focinho. As ideologias satânicas antifamília estão conduzindo os nossos filhos para onde eles querem. Isso é muito pesado, é muito triste. Mas nós temos uma função nisso tudo. Só estão levando aqueles que nós estamos deixando. E só estão levando aqueles que nós estamos deixando por estarmos ausentes. Se nós, enquanto pais, estivermos lá, no seio das nossas famílias, sendo pais, as ideologias não farão com isso que elas estão fazendo. A culpa de os nossos filhos estarem se perdendo não é simplesmente do mundão velho, como diz, este mundão velho, que está querendo e fazendo com que os nossos filhos se percam. Isso sempre foi a função do mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. O diabo influencia a cultura, influencia a história, influencia as concepções filosóficas ou antifilosóficas para perder os nossos filhos. Essa sempre foi a função do diabo. O mundo sempre esteve aí para isso. Mas por que é que ele está conseguindo agora tantas vitórias assim? Por que é que o mundo está conseguindo sobressair na sua função contra a família? Sabe por quê? Porque nós não estamos mais lá. Porque nós, enquanto homens, enquanto pais, não estamos fazendo a nossa função. Façamos a nossa função para ver se o mundo faz isso que o mundo se propõe a fazer. O que é que nós temos que fazer enquanto homens? É tirar o mundo da nossa casa a pontapés. À custa do nosso próprio sangue, com a nossa força espiritual, que o Senhor tem que nos dar por uma vida de oração séria. O que é que nós temos que fazer? Basta, aqui na minha família não. Chega de mundo aqui na minha família. Aqui não. Se nós não fizermos isso, o mundo tomará as nossas famílias. E não basta que só as mães se levantem. As mães têm que se levantar sim, mas para rezar pelos seus maridos, para fortalecer os seus maridos, para cuidar dos seus maridos, para que eles, ali, presentes, firmes e fortes, exercendo a sua função de homem e de pai, barrem a influência do mundo sobre as nossas famílias. Há consequências graves da ausência do pai. E estas nós queremos deixar muito claras aqui. Nós não vamos parar de falar disso. Nós precisamos repetir isso demais. Por isso que eu peço encarecidamente, compartilhe este recado. Este recado tem que chegar ao maior número de pessoas. É muito sério isso. Há muitos pais e mães que não cumprem a sua missão paternal simplesmente porque não querem. Nem lhes interessa o porquê, porque a isso os vícios lhe empurram. Ou não quer porque é preguiçoso, ou não quer porque não quer deixar o seu prazer, ou não quer porque só pensa em si. Os pais não estão sendo pais por causa dos seus vícios.
Os pais não estão sendo pais porque simplesmente estão se deixando levar pelos seus instintos mais baixos. Os pais não estão sendo pais porque não vão à igreja. Os pais não estão sendo pais porque não sobrenaturalizam a sua vida, porque só pensam em material. Porque só pensam que existe este mundo físico e material. Mas sabe o que Cristo disse do material? O que entra pela boca vai para a fossa. Pais, deixemos este mundo material. A fé, como diz São Diádoco, não é simplesmente acreditar no invisível, mas é também desprezar o visível. Nós temos que desprezar o material como material. A matéria, ela deve ser colocada no seu devido lugar. Ou seja, aquilo que simplesmente serve ao corpo, ao financeiro, ao dinheiro, isto tem o seu lugar, mas um lugar secundário. Não pode ser o foco da nossa vida. Nós temos homens que sobrenaturalizaram a nossa vida. Nós temos que ser mais homens de Deus. Não basta ser homem, nós temos que ser homem de Deus. Vai para a igreja. Faz como o São Tomás de Aquino fazia. Quando você não souber tomar uma decisão na sua vida, enfia a sua cabeça dentro do sacrário. Por que você não reza o terço? Por que você não reza o rosário para tomar as decisões? Para consertar a sua vida, para ordenar a sua família? Por que nós não fazemos mais isso, homens? O que é que nós estamos esperando? Estamos esperando nossos filhos virarem ateus? Os nossos filhos se perderem nos vícios? Para tomar uma posição? Não. Gente, eu tenho que fazer isso. Tanto quanto Cristo, quando viu os vendedores lá no templo, jogou tudo no chão. Arrancou fogo, né, como diz a expressão, do pecado. Nós temos que fazer isso. Principalmente nós, enquanto homens. Por quê? Porque ferro se afia com ferro. Não basta que uma mulher venha dar esse recado. Normalmente é isso que esses homens mundanos têm falado. Ah, mulher, você é beata. Ah, mulher, você fica lá atrás do padre. Para de ir na igreja, que tanto vai na igreja. Não, hoje quem está falando para você é um homem. Consciente de que, se eu não for homem e buscar a santidade, se eu não for homem e buscar uma vida espiritual séria, eu vou ser um moleque, um frouxo, um idiota. Porque sabe o que significa idiota? É ser igual a todo mundo. Eu não quero, enquanto homem, ser igual a todo mundo. Eu tenho que querer ser santo. E para isso, eu preciso da graça de Deus. E para isso, eu preciso rezar. E para isso, meu irmão, nós temos que nos unir. Então vamos. Busque lá mais formação no nosso canal, no canal, do Padre Paulo Ricardo, de grandes homens de Deus, que não que nós sejamos, mas eu conheço pessoas que são homens de Deus de fato, que podem te ajudar a se formar na fé, na doutrina. Se nós não fizermos isso, nós pagaremos o preço. Há pais que deixam os seus filhos movidos pelo seu egoísmo, que a alma da luxúria, da avareza, dos maus amores e dos demais pecados. Assim como há muitos que sem abandoná-los, vivem como se tivessem feito. Quer dizer, despreocupados dos seus problemas, da sua educação, da formação, da sua afetividade, do seu caráter e do seu futuro. Ou seja, tem pais que não estão ausentes fisicamente da família. Estão lá dentro, mas não estão nem aí. Estão lá dentro, mas só pensam em si. Estão lá em casa, mas só querem saber de ser, vamos supor, homens bombados, né? Eu estou em casa, eu sou pai, mas eu tenho que ter meu tempo para ir na academia.
Ah, mas eu tenho que aqui assistir também o meu jogo. Ô, filho, fica aí, vai. Agora o pai vai assistir o jogo. Filho, ó, agora o pai tem que cuidar da saúde do pai. Filho, ó, agora o pai tem que ganhar din-din pra gente comprar papá, para comprar os seus presentes. Você acha que isso não fica marcado no coração do seu filho? Você acha que seu filho não percebe que você está deixando ele em segundo plano? Você acha que seu filho não percebe que você não está tratando ele como filho porque você não é pai o suficiente? É esta a situação da igreja. Eu sei que esse tipo de vídeo, eu sei que esse tipo de conteúdo não atrai ninguém. Eu até pensei em não tocar nesses assuntos. Mas nós temos um compromisso com a verdade, um compromisso com a família. Eu não estou fazendo isso porque também isso me agrada, porque eu gosto de dar bronca, por exemplo. Estou fazendo isso porque as famílias estão sendo destruídas. E eu estou percebendo que nós temos grande parcela de culpa. Nós homens. Para não dizer a maior culpa. E nós não podemos nos posicionar simplesmente isentos. Ah, vamos só rezar. Não, nós temos que dar bronca também. Nós temos que também fazer aquilo que Cristo fez. Chega no templo e rasga fogo. Quer dizer, tira aquela porcariada de lá, põe as coisas no seu devido lugar, ordena as coisas. Esse é o ofício de um professor. É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos continuar. Não podemos nos isentar disso. Há casos também em alarmante aumento em que os pais não estão ausentes dos seus filhos, mas mantêm uma presença negativa. É o caso dos pais fisicamente violentos, inclusive um pecado que clama ao céu, abusadores sexuais dos seus filhos ou tolerantes desta realidade. Ai, mas eu não vou abusar do meu filho. Eu não vou abusar sexualmente dele. Isso aí é uma aberração, clama ao céu. Mas você está cuidando da castidade do seu filho? Ou você está simplesmente abandonando ele nos vícios? Ao invés de sair com ele, de levar ele para a igreja, de mostrar para ele o que são as coisas de fato, a doutrina, você deixa ele no celular. Onde há uma propaganda sistemática e, se não for a maior, que existe, que já existiu na face da Terra para o mundo da pornografia. Você acha que o seu filho, se ficar no celular com 10 anos de idade, ele não está vendo ou não vai ver pornografia? Meu filho, basta uma simples olhada em qualquer site, em qualquer rede social para você ver o apelo que há lá à pornografia. Quem é que vai barrar isso? Quem? A sua ausência? O seu distanciamento? A sua isenção? Ah, mas o meu filho, ele tem que ter a liberdade dele também. Quem sou eu também para ficar podando ele toda hora? Você é o pai dele. Agora, não querer, isso é uma coisa. Agora, deixar a coisa acontecer e não querer é outra. Então, se nós não queremos os nossos filhos sendo hiper estimulados na sexualidade, e isso se constitui praticamente como um abuso sexual, porque ele está destruindo com a sexualidade dele, nós temos que nos posicionar. Obviamente, as questões de violência, de abusos sexuais são muito mais graves.
São assim, destruidoras por completo. Porém, vai dizer que tudo isso também não é? É sim. Sejamos, então, firmes em cada um dos detalhes. É um fato que muitas pessoas que foram abandonadas por seus pais, apesar de haver sofrido esta ferida na carne própria, a repetem mais tarde com seus próprios filhos e cônjuges. Por que é que nós estamos com tanta dificuldade em ser pais? Normalmente, gente, é porque os nossos pais não foram os pais de excelência. Eu, graças a Deus, tive um grande pai. Meu pai, inclusive, tem assistido esses vídeos aqui. Eu agradeço a Deus pelo pai que eu tive. Isento de vícios, que esteve próximo de mim. Porém, eu sei de realidades em que os pais foram nocivos para os seus filhos, que não tiveram carinho com os seus filhos, que não ensinaram praticamente nada para os seus filhos, a não ser uma cultura materialista, e agora estão colhendo os frutos. Porém, este não é o problema. A cultura, vamos dizer, anti-pai, anti-paternidade, se estende e ela vai se repetindo. Alguém que não teve um pai presente, que não foi verdadeiramente pai na vida desta pessoa, esta pessoa provavelmente vai repetir isso para as próximas gerações. A não ser que, conscientes desse problema, nós nos posicionemos. Vamos parar aqui. A perpetuação do problema tem que parar em nós. E para isso está vindo a Virgem Maria nos salvar. Hoje ela está disposta, junto com São José, seu castíssimo esposo, a nos ensinar o caminho da paternidade. O caminho da doação, do sacrifício, do posicionamento firme enquanto homens que defendem a sua família. Nossa Senhora quer isso dos pais e ela nos ensinará. E para isso nós precisamos recorrer a ela por uma oração incessante. Rezemos o terço, ofereçamos as nossas vidas, a vida dos nossos pais, dos nossos homens no Santo Terço, constantemente. Façamos penitência, estejamos com Nossa Senhora, tenhamos uma devoção profunda a Nossa Senhora, a São José. Façamos novena, busquemos uma vida de oração profunda para a restauração da paternidade. Nossa Senhora não nos abandonará neste processo, com certeza. Não se pode reverter muito dos atuais dramas socioculturais sem recuperar a figura paterna. Portanto, os pais devem aprender a ser pais e a lutar para ser, apesar da oposição que lhes apresenta o mundo. Gente, se nós nos posicionarmos assim, o mundo se levantará contra nós, é fato. Se nós quisermos ser pais de fato, o mundo virá contra nós. Nós perderemos amigos, que na verdade não são amigos. Nós perderemos fama, nós seremos ultrajados, nós seremos difamados por sermos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Este é o caminho de Cristo, este é o caminho dos santos. Então, o mundo se levantará, mas nós temos que querer ser pais e fazer o por onde para ser. E como se faz? Se aprende a ser pai na escola de Deus Pai. É com essa frase que eu termino este vídeo. Se nós não tivemos um bom pai que nos ensinou a ser pai, aprendamos com Deus. Coloquemos São José, esse grande homem de Deus, casto, puro, com grandes virtudes, que protegia a sua família, que cuidou da sua família, que cuidou do menino Jesus, da Virgem Maria, coloquemos ele como modelo e peçamos a graça de Deus. Não haverá um pedido em vão nesse sentido. Tudo o que pedirdes, recebereis. Esta é uma graça.
A graça da restauração da paternidade é uma grande graça que nosso Senhor vai lhe conceder. Por acaso, um filho pede um ovo, o pai dá um escorpião? Não. Se você pedir, enquanto homem, a graça de Deus para ser pai, Deus lhe dará. Peça a Ele, seja humilde. Peça a graça, a fonte da graça que é Deus. E Ele que é pai, lhe ensinará a ser pai. Na escola de Deus Pai. Todos os déficits educacionais que geraram em nós uma insuficiência de paternidade podem ser repostos pela graça de Deus, que supre toda esta ausência. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, peçamos a intercessão de São José e recorramos a Deus para a restauração das nossas famílias. E este projeto da Famílias do Imaculado Coração de Maria te ajude a ser aquilo que Deus quer que você seja. Homem de verdade, um homem de Deus, um pai. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.